Mensagens do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim. Por favor, abra a palavra de Deus no livro do profeta Joel, capítulo 2. Vamos ler aqui o versículo 28 e o 29. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 e o 29. O que nós vamos ler agora foi escrito em cerca de 835 antes de Cristo. Ou seja, 835 anos antes de Cristo, Deus falou isso aqui. Eu vou ler. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém? Eu vou reler apenas o versículo 29. Deus falando. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Agora eu leio e você que está comigo aqui na Paz e Vida, sede de Mauá, repete em seguida, vamos lá. E também, bem alto, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém? Você acredita que um dia Deus fez essa promessa? Porque até então, somente alguns poucos privilegiados recebiam o Espírito de Deus. O mais famoso é o Moisés. E Moisés, quando recebeu o Espírito de Deus, além de se tornar um profeta, ele ainda realizava sinais, prodígios e maravilhas. E Moisés teve uma unção tão poderosa que ele se tornou legislador e ensinador. Quer dizer que Moisés, ele tinha um ministério total, não é? Mas foi um privilegiado. Dá para você contar nos dedos das mãos os sortudos do Antigo Testamento que receberam o Espírito de Deus. Moisés eu já citei, né? Você tem o Samuel, você tem Elias, você tem o Eliseu, você tem o Isaías, você tem o Jeremias, você tem o Ezequiel, você tem o Daniel, mas são poucos. O que Deus estava prometendo aqui, usando o profeta Joel, e você vê que o profeta, ele fala de uma maneira que ele desaparece e quem aparece é Deus. O próprio Deus, então, usando o profeta Joel, ele prometeu que um dia ele iria derramar o seu próprio Espírito, e note que é Espírito com letra maiúscula, o Espírito de Deus, iria derramar sobre toda a carne, não só sobre um ou outro, ou uma ou outra, mas sobre toda a carne, para todo mundo, amém? Deus não iria excluir ninguém dessa promessa, e Ele ampliou o leque, né? Quando Ele diz assim, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, ou seja, a partir disso, você poderia ser pai de profetas, você poderia ser mãe de profetas, seus filhos e suas filhas tornando-se profeta.
E ainda os velhos, que passariam a sonhar aqueles sonhos de Deus, para depois chegar para o filho, para o neto, para o bisneto e dizer: eu sonhei com você assim, assim, assim. E quem ouve o sonho fala: poxa, esse sonho é de Deus. Deus dando sonhos para pessoas idosas que não teriam condições nem de ir à igreja, mas que Deus faria com que esses idosos recebessem sonhos especiais. E no versículo 29, e também sobre os servos e sobre as servas, Deus derramaria do seu espírito. Quer dizer que vale a pena ser servo de Deus, vale a pena ser serva de Deus. Você crê realmente que Deus fez essa promessa abrangente para todo mundo, alcançando todos os moradores da terra? Quem acredita? Então vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. A melhor salva de palmas que Mauá já deu para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória ao teu nome, Senhor. Diga, diga, não se envergonhe não. Diga bem alto: glória ao teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Pai bendito e Deus amado, olha só, este povo te exaltando. É o povo de Mauá, é o povo do grande ABC. Todos estão te glorificando agora. Então, Pai, recebe este louvor, e sobre cada vida que te exalta, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, esta multidão não veio aqui para escutar um homem falar, todos querem ouvir a tua palavra. Então tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode se assentar. Deus disse que iria popularizar o Espírito dele numa escala mundial, nunca antes vista pela humanidade, depois de um acontecimento. É isso que a gente vê aqui no versículo 28. E há de ser que depois do quê? Deus faz a promessa, mas ele frisa: só depois disso. E o acontecimento a que o Senhor se refere é justamente a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, onde ele morreria como cordeiro que tira o pecado do mundo e purificaria o ser humano, para que o seu corpo purificado pudesse se tornar o templo do Espírito Santo de Deus. Deus diz: eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E também, naqueles dias, os meus servos e as minhas servas, sobre eles derramarei do meu Espírito. Mas só depois disso. Porque é lógico, amados, Deus é santo, todo mundo sabe disso. Quando Deus se aproxima de um pecador, a presença de Deus é tão gloriosa, a santidade de Deus é tão poderosa, que consome o pecado. E como o pecado está no pecador, o pecador é consumido junto. É lógico que Deus criou o ser humano com esse objetivo, de fazer do homem, de fazer da mulher, de fazer de cada pessoa da terra o lugar da sua morada. Mas Deus não pode morar no pecador.
porque a santidade de Deus o consumiria. Então, contrariado, Deus se manteve à distância até então, mas agora ele usa o profeta Joel para fazer esta promessa, porque depois do sacrifício de Jesus, o único que viveu neste mundo sem nenhum pecado e que morreu na cruz do Calvário no lugar de todos os pecadores, depois do derramamento daquele sangue puro, qualquer pessoa que cresce em Jesus receberia a purificação do seu pecado e o seu corpo estaria preparado então para cumprir esta finalidade de Deus, ser o templo vivo do Espírito Santo. E Deus então fez essa promessa gloriosa, coisa de 835 anos antes de Cristo. Mais ou menos uns 860 anos depois, aparece um homem no deserto da Judéia, um homem muito estranho. Enquanto todo mundo usava roupas feitas de tecidos, de panos, ele surgiu com uma roupa feita de pele de camelo. E ele tinha um cinto de couro amarrado na cintura. O cabelo dele era extremamente grande, porque ele era nazireu desde o ventre da mãe, isto é, nunca passou navalha na sua cabeça, nunca o seu cabelo foi cortado. E ele também tinha uma barba muito grande, que era realmente uma figura única, que se destacava de todos os moradores daquela época, porque ninguém se vestia daquela maneira, com roupa de pele de camelo e com um cinto de couro amarrado na cintura. E ele tinha também hábitos estranhos. Ele morava em cavernas, comia apenas mel e gafanhoto. Essa era a dieta dele. E esse homem muito estranho começa a fazer uma pregação no deserto, ali à beira do Rio Jordão. E ele começa a anunciar com muita autoridade, com muita unção, que o reino de Deus está próximo e que as pessoas devem se arrepender, e quem se arrepender deve comprovar isso se batizando nas águas. E ele vai juntando multidões ali no deserto. As pessoas ficam grudadas naquele homem. Pessoas vêm de toda parte. Ele não realiza milagres, não realiza sinais, mas ele tem uma unção, e a palavra que ele prega atrai pessoas da Judéia, de Samaria, de Jerusalém, das partes de Tiro e de Sidom, e de todo o país, e até de fora do país, pessoas vão se encontrar com ele, e ele prega que o reino de Deus está próximo. A sua mensagem causou tanta curiosidade, que os líderes religiosos foram interrogá-lo para saber quem ele era. E perguntam para ele: és tu Elias? E ele diz: eu não sou Elias. Então és tu o profeta? Esse profeta que os religiosos se referem, foi uma pessoa que Moisés mencionou lá na sua lei. Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. És tu o profeta então? E ele diz: eu não sou o profeta. Então tu és o Cristo, o Messias, o ungido. E ele diz: não, eu também não sou o Cristo. Então quem és tu? E ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou aquele que está preparando o caminho para outro que é muito maior do que eu. Eu estou batizando vocês com água, mas aquele que vem depois de mim, ele é muito mais poderoso do que eu.
Eu não sou digno de me agachar diante dele, pegar as suas sandálias e carregá-las. Ele tem um batismo muito maior do que este das águas. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então João Batista anunciou isto e continuou o seu trabalho. Arrependei-vos, se batizem, porque o reino de Deus está chegando. E aquela multidão vinha e descia as águas. Então surge no meio daquela multidão um homem que parecia como qualquer outra pessoa da terra. Não tinha roupas especiais, não se destacava da multidão, parecia até uma pessoa comum. Mas João Batista, ele tem o dom de discernir os espíritos. Ele consegue ver além da aparência. E quando aquela pessoa se apresenta diante dele, João Batista diz: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E aquela pessoa disse: João, me batize. Não, de jeito nenhum. Esse batismo aqui é para pecadores e o Senhor não tem pecado. João, me batize. De jeito nenhum. Esse batismo é para as pessoas serem salvas. E o Senhor é o próprio Salvador, eu sei disso. João, me batize. Esse batismo é para preparar um povo para receber o Rei e o reino de Deus. E o Senhor é o próprio Rei que está trazendo o reino. João, me batize. Não posso te batizar. Eu sou muito pequeno. Eu é que preciso ser batizado por ti. Me batize então o Senhor. Então Jesus disse para João: João, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João Batista refletiu e não teve mais argumentos contrários, porque o batismo nas águas é uma exigência da justiça de Deus. E quando há um ato processual, se a pessoa não cumprir a ordem do juiz, o seu processo pode ser perdido. Isso acontece na justiça dos homens, e na justiça de Deus é a mesma coisa. Se na justiça dos homens, o juiz manda, por exemplo, você arrolar testemunhas, ou então você comparecer na audiência, e você não vai e nem arrola testemunhas,